Quem de nós nunca precisou de ninguém? Você conhece alguém autossuficiente, totalmente? Você conhece alguém que pode afirmar honestamente que nunca precisou de alguém para alguma coisa? Você conhece alguém, incluindo-nos, que, precisando de ajuda e procurando ajuda, ciente de que a pessoa podia atender, negou-se a fazê-lo, e isto nos tenha deixado felizes? Nós nos alegramos com a negativa de alguém, quando sentimos que aquela pessoa, com uma pitada de boa vontade, poderia ter nos atendido? Alguém de nós não se alegrou quando foi atendido em alguma solicitação? Será que nós, diante de uma bênção recebida, permanecemos indiferentes? Estas indagações e outras tantas cabem no nosso estudo de hoje, cujo tema é a felicidade que a prece proporciona. A felicidade que a prece proporciona. Estar aqui com todos é uma alegria que se renova nesta cidade, nesta casa, que nos dá tantas oportunidades, que nos ensejam tantas bênçãos, tanto a casa quanto a cidade. Recordo que ano passado completei 30 anos de intimidade, de amizade, de felicidade com Andradina, com esta comunidade, com esta população. Eu também rogo a Jesus te abençoar. Estamos, queridos, hoje, terminando um breve estudo, um incompleto estudo sobre o capítulo 27 do Evangelho. Recordo que o Evangelho é este código universal, cósmico, que orienta a vida da alma na direção da plenitude, na direção da perfeição relativa. Enquanto encarnados, estamos todos submetidos a leis humanas que regem as nossas vidas, os nossos comportamentos. Quantos códigos, quantas leis, quantas normas, quantas regras,
quantos princípios que somos convidados, concitados, constrangidos a obedecer, sob pena de. É o Código de Trânsito, é o Estatuto da Criança, do Adolescente, é o Código Civil, é o Penal, é o Comercial, é o Tributário. Essa legislação toda. E quanto mais compreensão das leis humanas, melhor adequação nossa às leis, quanto mais disciplina, mais respeito, mais obediência, mais acatamento, mais equilíbrio, mais harmonia, mais calma, mais segurança, mais tranquilidade, mais paz, mais felicidade. É uma felicidade respeitar, por exemplo, as leis de trânsito. Diminuímos de maneira sensível a possibilidade de um acidente com danos materiais, danos físicos, danos morais. Pois a alma também necessita conhecer este código universal a que damos na terra o nome de Evangelho. O Evangelho é, pois, um código de ética, um código de regras comportamentais. Quando Cristo propõe, por exemplo, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, é uma regra de conduta. Se a alma se adequa a esta norma, ela caminha célere e segura na direção da felicidade. Quando Cristo propõe, amai-vos uns aos outros, é uma norma de comportamento. E antes da virtude, antes do sentimento, o nosso comportamento pode ser precedido pela vontade. Para me fazer entendido, eu posso, digamos, não gostar de você, mas eu posso te fazer o bem, mesmo sem gostar de você. O amor pode começar na vontade. O amor pode começar na determinação de me impor uma regra de conduta. Eu posso tratar bem o inimigo. Eu posso fazer uma gentileza a um adversário. Eu não gosto dele. É meu adversário, confesso. Mas por uma questão de princípio, eu vou ser educado, gentil, respeitoso com ele, sem amá-lo. É possível e é desejável que comecemos assim quando escasseia o amor, quando escasseia o sentimento. Porque se te amo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples, mais rápido, menos oneroso, mais prazeroso. O Evangelho, pois, é este código. Da mesma maneira como necessitamos nos adequar à legislação humana enquanto encarnados, bom é que também como espíritos imortais nos adequemos às normas divinas. E o que tem isto a ver com o capítulo 27? Pedi e obtereis.
faz parte do código divino, faz parte do Evangelho, que nós, na condição de filhos de Deus, temos o direito, temos a liberdade, e posso dizer, o dever de procurar o Pai através da oração. Não seria estranha a conduta do filho que, padecendo situações as mais infelicitadoras, e conhecendo a bondade do Pai, a generosidade do Pai, se recusasse por orgulho, por vaidade, por prepotência, por arrogância, por soberba, procurar o Pai e pedir-lhe ajuda? Faz parte do código divino, a que damos o nome de Evangelho, a boa nova, que a alma busque pelo genitor divino, busque pelo Pai. Quando, retornando às questões iniciais, quando precisamos de assistência médica, para dar um exemplo, procuramos pelo facultativo. E que alegria quando Ele nos atende, que alegria quando Ele prescreve uma medicação, que alegria quando podemos comprar a medicação, que alegria quando a medicação surte efeito e experimentamos melhoras, até uma cura que é possível. Que alegria quando procuramos profissionais, pessoas amigas, conhecidas, repartições públicas, e somos atendidos. Que alegria chegar ao centro espírita e encontrar as companheiras na recepção, através de um sorriso, de uma mensagem, de um abraço, de boas-vindas. Regras básicas para o interrelacionamento pessoal. Se, procurando pelas criaturas humanas, tão falhas quanto nós, tão carentes quanto nós, tão necessitadas quanto nós, ou mais, nos alegramos e agradecemos quando somos atendidos. Ficamos devendo, não esquecemos aquela gentileza, aquele favor. Do alto dos meus quase 72 anos de idade, eu já me lembro de coisas que ultrapassam meio século. Pessoas que foram gentis, carinhosas, educadas. Não as esqueço. Sou-lhes grato eternamente. Gostaria, retornando à pátria espiritual, de reencontrá-las todas e de novo expressar minha gratidão e talvez expressar melhor a minha gratidão, porque agora tenho um pouco mais de maturidade, de compreensão, menos orgulho. Então, qual é mesmo o seu problema? E eu estou pensando aqui no meu. Qual é mesmo a sua dificuldade? Qual é mesmo o seu complexo? Qual é o seu medo? A sua ansiedade? Qual o motivo da sua tristeza?
em que consiste as suas lutas, seus receios. Já conversou com Deus sobre isto? É este o nosso tema hoje, bem singelo. Deus sabe que você está passando por esta situação afligente? Eu respondo, Ele sabe, porque Ele tudo sabe. Ele não desconhece as nossas lutas, mas nós já tomamos a iniciativa de conversar com Ele, de expor-lhe os nossos medos, as nossas ansiedades, o nosso estresse, nossa angústia, nossa aflição. Por quê? Confiamos mais nas criaturas humanas do que em Deus. Por que confiamos em nenhuma crítica? Por que confiamos no médico? Por que confiamos no engenheiro, no advogado, confiamos no professor, confiamos no amigo, confiamos no gerente de banco, confiamos no policial, confiamos em tanta gente? Não é contraditória esta desconfiança ou esta pouca intimidade com Deus? A Igreja Católica, e faz muito bem, há séculos, instituiu a confissão. Espera-se que o católico procure o sacerdote e confesse, se abra. Pode ser que o sacerdote venha desvirtuar a confissão, impondo penitências inúteis, para usar um adjetivo suave, ou penitências pesadas, sacrificiais, árduas, de efeito duvidoso. Faz bem procurar o profissional da psicologia e abrir o coração, abrir a mente, confidenciar, dividir, compartilhar. E por que a criatura humana vem tardando em procurar Deus? Por que a criatura humana vem tardando em procurar o Cristo? Já dissemos isto aqui. 20% da população mundial é cristã, um pouco mais. 20%, um pouco mais da população do mundo é cristã. Os outros 70 e tantos, 80% da população do mundo ignoram o Mestre. E mesmo estes 20% ainda não estabeleceram uma relação profunda, íntima. E vocês estão aí com a página de hoje. Podem pegá-la outra vez. Só o versículo bíblico que muitos
conhecemos de memória. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observemos, vinde a mim. E esse ir ao Cristo, ir a Deus, ir à espiritualidade, não é necessariamente um ato físico, não é um deslocamento no espaço. É uma realização íntima. Podemos e devemos e necessitamos ir ao Cristo. Agora, já neste momento. E o capítulo 27, pedi e obtereis, e o tópico de hoje, nesse contexto, nos propõe isto, procurar por Ele. Vinde a mim. E é um ato espiritual, emocional, é uma entrega, é uma disposição interna para que, a partir de agora, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos comecem a ser permeados de maneira mais intensa, mais profunda, pelo Evangelho. Está bem que procuremos o centro, a igreja, os templos todos, está bem, mas este vinde a mim é para todos os momentos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ir ao Cristo. E direi com o Evangelho, não somente nas horas angustiosas, não somente nos momentos difíceis, sempre. Recordo-me do colega Miguel, na faculdade. O Miguel recordava aquele dito popular: conhece-se o verdadeiro amigo nas horas difíceis. E o Miguel redizia isto, reescrevia isto, dizendo: Isaías, eu não conheço os meus amigos nas horas difíceis, não. Eu conheço os meus amigos nas horas fáceis. Porque nas horas difíceis sempre vamos encontrar alguém que chore conosco, que lamente conosco por nós, que sofrerá conosco. Eu quero conhecer meus amigos nas horas fáceis. E ele dava um exemplo. Ele dizia: quero ver eu ganhar sozinho na loteria e alguém entrar em contato comigo e dizer: Miguel, eu estou tão feliz porque você ganhou sozinho na loteria, que maravilha, todos os seus problemas solucionados, sem sentir inveja, sem sentir ciúmes, sem sentir raiva, mas porque eu também não ganhei junto com o Miguel. Que o Miguel ganhasse, mas que eu também ganhasse, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. São sentimentos humanos. Quantas vezes, e esse não é um problema nosso, dos que estamos aqui nesta noite, é um tema da humanidade. Quantas vezes felicidade que a prece proporciona. Quantas vezes as criaturas humanas procuram Deus para dizer: Deus, hoje eu estou tão feliz. Hoje eu estou tão satisfeito, eu estou
tão realizado. E eu quero, Deus, que você saiba da minha gratidão, da minha satisfação, da minha alegria. Não fosse você, Pai, eu não estaria agora fruindo desta alegria. Questão 659 do Livro dos Espíritos, que trata do tema adoração, sendo a prece um dos tópicos. Para que serve a oração? Para que serve a oração? Para louvar, para glorificar, para exaltar, para elevar, para reconhecer. Para que serve a oração? Para agradecer e para pedir. Louvar, pedir, agradecer. É legítimo pedir, é legítimo reconhecer a nossa carência, a nossa fragilidade, é legítimo reconhecer a nossa dependência. O Pai não nos humilha, Jesus não nos humilha, não nos humilhará. Mas, e a prece da gratidão? E a prece do louvor? Vamos evocar aquela passagem em que 10 leprosos suplicam a Jesus a cura. À época a expressão era esta, lépara. Hoje é uma expressão mais suave, mais ética, mais estética, hanseníase. E não por coincidência, estamos tendo lá um colaborador nosso na instituição, Oswaldo Cruz, que está com mal de Hansen. E o Cristo cura os 10. E os 10 se vão. E dos 10, só um, narra o evangelista, só um volta para agradecer. Um de 10, 10%. Uma população de 8 bilhões, se o percentual permanece, 800 milhões agradecem, 7 bilhões e 200 milhões permanecem distraídos, indiferentes, talvez pensando que Deus fez porque quis. Não pedi nada. Então nós temos na oração o canal, a senda, o caminho, o trilho que nos conecta ao universo. Hoje, faça esse teste, esse treino. Ao se deitar, pense na sua aflição, no seu problema, naquilo que está te inquietando. Pense, pode ser deitado mesmo, não precisa ajoelhar-se, ou se preferir sentar-se ao leito, numa cadeira, faça-o. Mas não é a posição do corpo que conta, mas é a posição da alma. Faça esse teste.
que eu já fiz dezenas de vezes. Não digo para me exibir, eu estou exaltando a excelência, a imprescindibilidade, a infalibilidade da oração. Pense na sua aflição e pense, Senhor Jesus, ou Deus, se preferir, ou espiritualidade amiga, me deito com esta preocupação, que amanhã eu desperte com sugestões vindas do mais alto. E se prepare, tenha um papel, uma caneta à mão, se a memória falhar, anote, treine isto, e ao longo dos dias, semanas, meses, anos, ao longo da vida, você vai começar a perceber que você desperta com ideias claras a respeito de como encaminhar aquele assunto. É por isto que, diante de determinadas situações, convém evitarmos a pressa, o assodamento, o improviso, a correria. Calma, espera um pouco mais. André Luiz, no seu excelente Agenda Cristã, nos propõe, quando o assunto é grave, espere mais uma semana. Porque poucas coisas na vida são urgências, são emergências. Agora que começo a obter algum resultado pequenino, embora mais satisfatório, desse investimento de uma vida já longa, eu percebo na minha vida que todas as crises de cólera, de irritação, de pressa, de ansiedade, de estresse, eram desnecessárias. Se eu tivesse mantido a calma, esperado um pouco mais, me conectado um pouco mais com a espiritualidade, eu teria evitado 90% dos problemas que eu criei com a minha ansiedade, o meu estresse, a minha pressa, o meu assodamento, a minha agitação, a minha correria, o meu improviso. E preciso dizer que não estou sendo humilde, eu estou sendo honesto. Então, conversar mais com Deus, conversar mais com Jesus. Ele foi claro: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, estendendo o versículo, nada podemos fazer. Nada. Absolutamente nada. Então vamos eliminar do nosso vocabulário algumas expressões que não são justas, não são verdadeiras e não nos fazem bem. Vamos evitar dizer: puxa, eu tive uma sorte. Não é sorte, é Deus. Você acredita que, por acaso,
me aconteceu exatamente o que eu esperava. Eu encontrei você por acaso. Queridos, para terminar a nossa homilia, sorte, acaso, coincidência, jeitinho, por um triz, são alguns dos nomes de Deus. Eu quase morri. Esse quase é Deus atuando discretamente. Graças a Deus. Tudo é graças a Deus. Paulo, apóstolo, escreve isto na sua carta aos Romanos. Quem faz caso do dia, para o Senhor o faz. Quem não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. Quem come, come para o Senhor. Quem bebe, bebe para o Senhor. Quem não come, come para o Senhor e também dá glória a Deus. Deus sempre. Deus sempre. E nós temos a prece como recurso para conexão imediata, gratuita. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe. Assim seja.